Pessoal, deixei o outro vídeo para vocês, agora vou gravar aula sobre o método cartesiano, tá? Eu também tô postando os slides para você poder acompanhar. Então você vai ver o seguinte, que o primeiro slide que eu deixo para você é a respeito de quem inventou o método cartesiano, tá? Quem inventou o método cartesiano foi René Descartes, escreve Descartes, mas lê Descartes, tá bom? Talvez até Descartes, né? Que é em francês. Tá? Ele foi um filósofo, um matemático, um físico francês, tá? Ele foi considerado o fundador da filosofia moderna e ele criou as coordenadas cartesianas, o método cartesiano, que era basicamente também para proporcionar mais adiante a análise e divisão do trabalho. Isso nos ajudou muito, ok? Mas em tempos como os nossos, o que estamos vivendo, né? O método cartesiano nos auxilia em N situações, inclusive dentro das empresas. Nós evitaríamos muitas situações de erro se nós nos permitíssemos usar o método cartesiano com um pouco mais de presteza, com um pouco mais de tempo. O método cartesiano ele é dividido em 4 princípios, ok? Deixa eu ler eles para vocês sistematicamente, ó. O princípio da dúvida sistemática ou princípio da evidência, o princípio da análise ou da decomposição e o princípio da síntese ou composição. E por fim, o princípio da enumeração ou da verificação. Então, esses 4 princípios, eles têm aqui os conceitos teóricos, vocês vão ler, né? Por exemplo, o próprio nome do primeiro, o princípio da dúvida sistemática. É a gente não aceitar tudo como verdadeiro, né? A gente realmente buscar evidências do que está acontecendo, né? O segundo princípio, que é o do princípio da análise ou da composição, é a ideia de dividir, né, aquilo que a gente apurou com relação à dúvida sistemática, a gente deve dividir, decompor cada dificuldade e ver quais seriam as possíveis possibilidades, o que tem mais sentido, mais fundamento. Então, quando eu levanto todos os aspectos, começo a decompor e verificar o que faz sentido, eu começo a fazer a análise ou a decomposição. O terceiro princípio, que é a síntese ou a composição, seria justamente isso. Quando eu faço a análise, eu vou vendo qual é a lógica, né, que tem mais fundamento. Então, eu procuro fazer o quê? Um ordenamento do meu raciocínio e começo a verificar quais seriam os mais fáceis, os mais simples de se resolver e quais teriam impacto uns nos outros, ou seja, existiria uma interdependência. Então, com isso, eu faço uma síntese, eu resumo o processo. E, por fim, eu faço o princípio da enumeração ou da verificação, que é perceber se eu não esqueci de considerar nenhuma hipótese, se eu não deixei de avaliar nenhuma situação, se eu mesmo não me deixei conduzir por alguma situação que existia dentro do cenário, né? Então é você verificar tantas vezes quanto for possível de que você não esqueceu nenhum fator e que aquilo é a verdade líquida e certa. Seria mais ou menos isso. Eu vou colocar um exemplo para vocês que eu acho que vai ajudar. Supomos que a gente estivesse andando por um corredor ali da faculdade e nós encontrássemos uma poça de água no chão. Então, a gente começa, princípio da dúvida sistemática, né? Quem fez essa poça? Ou o que fez essa poça? Né? Então a gente começaria a levantar as possibilidades. Foi um cano que estourou, pode ser um cano que estourou, poderia ser uma goteira, né? Se tivesse tido chuva, poderia ser um aluno que derrubou refrigerante, poderia ser a senhora da limpeza que derrubou o balde. Poderia ser alguém que veio com uma garrafinha de água e derrubou. Poderia ser um vazamento do ar-condicionado. Estão vendo? Então a gente vai levantando o quê? A dúvida sistemática, né? Várias possibilidades para ver qual tem evidência. Então a gente passaria para o processo seguinte, né? Que seria a análise ou decomposição. Bom, então vamos começar pela goteira. Choveu hoje? Não, não choveu. Então já descarta. Já possivelmente não tem validade essa ideia. Um cano, né, que estourou, a gente colocou a possibilidade. Mas tem cano que passa por aqui? Não, não tem. Então o aluno que derrubou a garrafinha ou a senhora da limpeza que estava com o balde? Vamos checar se tem filmagem, né? E aí, o que acontece? Vamos na filmagem. Dá trabalho? Ok, mas a gente apurou ali que era o processo mais viável. Então, a gente vai sintetizar, né? Vamos olhar o vídeo. Realmente, no minuto 3 ponto não sei o que lá, passou aqui um aluno com a garrafinha, derrubou, não tinha ninguém para ele pedir para secar e a água ficou aqui porque faz pouco tempo.
né? E aí a gente faz o último princípio, né? Da enumeração ou verificação. Mas será que a quantidade de água que está no chão, o tamanho da poça é compatível à água de uma garrafinha? Será que não tem mais nada aqui, né? Será que a gente teria que fazer uma análise, pegar uma amostra da água e fazer uma análise para ver se era água mesmo, ou era água com sabão ou outra substância? É isso que a gente faz daí por fim para ver se a gente não esqueceu de nada. Então estão vendo que se a gente fosse usar isso dentro da empresa, seriam muitas possibilidades da gente evitar erro, né? Claro que a gente discutiu nas aulas anteriores o conceito de eficiência e eficácia. Vocês vão se lembrar que eu disse a vocês, eficiência é fazer bem feito, eficácia é atingir o resultado. Então o método cartesiano, ele não pode ser excessivamente burocrático ou complexo para você ser extremamente eficiente, mas de forma que te atrapalhe atingir o objetivo, ou seja, que interfira na sua eficácia. Mas vocês concordam que ele seria uma ferramenta para contribuir no aspecto da eficiência dos processos dentro da empresa. Muitas vezes, por excesso de autoconfiança ou por fazermos aquela determinada atividade dentro de uma grande rotina, sempre fazendo, sempre repetindo, a gente cria um excesso de autoconfiança com relação à tarefa. E aí a gente imagina que a gente nunca vai errar, né? Então, se houvesse a possibilidade de alguém conferir, né, usando esse princípio, né, você não precisa usar ele assim, estou usando o princípio número 1, número 2 ou número 3. A partir do momento que você coloca essa prática no teu cotidiano, você vai fazendo isso quase que de forma mecânica, né, ela vai acontecendo porque ela vira hábito. Tá? Então, é uma ferramenta importante para a gente aprender, é uma contribuição desse autor, desse cientista, né, dentro da teoria administrativa, para nós, de forma que nós possamos rever os nossos métodos, ok? Tá bom? Vou deixar uma atividade também para vocês, é mais um case do livro do professor Hidalberto Chiavenato, é um case pequeno, mas muito interessante para você pensar quais princípios foram usados, tá bom? Então, eu vou deixar também aqui na sequência para você o material. Espero, né, que tenha sido também boa a explicação e volto a te falar, se você precisar de alguma coisa, se você achar que eu preciso dar mais exemplos, complementar essa aula, manda pra mim um recadinho nas redes sociais ou via WhatsApp e a gente vai se falando, tá bem? Muito obrigada, mais uma semana aí pra nós. Um abraço.